Vamos mergulhar no universo das funções de um intercessor desempenha diante de Deus nas regiões celestiais. Aleluia. Há uma dimensão profunda profética que abordaremos mais adiante e que precisamos aprender a acessar para que as nossas intercessões tenham um alcance poderoso diante do Pai. Estou falando das regiões mais elevadas, onde compreendemos como, de maneira profética, podemos adentrar em lugares altos em espírito como intercessor e se tornar eficaz no nível da oração. Vai lá, passa aí. Ei, coisa forte, aleluia. Advogados espirituais, o secretário de Deus. Vamos lá, a primeira função de você como intercessor, você é um revogador, um revogador espiritual. Fala, o secretário de Deus. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar atentos, dia e noite, sem descansar. Para vós vigiais, para vos vigiar, para que clame incessantemente a Yahweh, e não há trégua. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Isaías 52, 6-7, olha lá, o revogador espiritual, os secretários de Deus. O intercessor não é apenas alguém que faz pedidos a Deus, mas sim aquele que lembra a Ele as promessas e compromissos ainda não cumpridos. Somos chamados a lutar com fervor pelas promessas divinas. E não importa quais sejam as circunstâncias que se apresente diante do trono do Senhor, da glória de Jesus Cristo. Então, fala assim, a minha primeira função é lutar pela promessa. Deus, Ele deu a promessa da salvação para todos aqueles que crerem. Deus dá fé para esse povo crer para ser salvo. O intercessor é aquele que faz Deus lembrar das suas promessas. Há momento que eu estou intercedendo, vamos supor, para minha família, às vezes, eu falo, Senhor, lembra-te do que o Senhor falou para o meu irmão. Lembra-te da tua misericórdia por ele. Lembra-te da tua promessa. Quando eu estou intercedendo pelo Nordeste, intercedendo pelas pessoas, Senhor, tu me prometeste. Tu é fiel. E a tua palavra diz, Senhor, peça-me e te darei as nações por herança. Então você tem que lembrar de uma coisa, que uma das grandes funções, e tem que ser, olha, uma coisa bem inteligente e objetiva. Tudo o que Deus te chama para fazer é inteligente, é objetivo, é completo e é concreto. Ok? Então não vem com coisas almáticas diante de Deus de qualquer maneira, não. Siga os padrões divinos. Amém, amém? Paulo tem que seguir os padrões divinos? Não, o meu padrão. É o padrão de Deus. Então olha a palavra e vê as promessas. Aprende a ler a Bíblia, aprende a profetizar, aprende a declarar promessas. Chama as promessas. A palavra de Deus, porventura, não diz, se tu crer, será salvo tu e tua casa. A promessa de Deus não diz para você declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? São promessas, tem que ser revogadas. Coloquei sobre teus muros, ó Jerusalém, aqueles que não vão dar trégua dia e noite, até que Jerusalém seja reconstruída. É isso. Fala dia e noite, noite e dia. Então você é um revogador espiritual. Aprenda a revogar as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre circunstâncias, sobre as promessas que Deus tem para o bairro, pela a palavra dele, pelas nações. O que ele promete? O que ele promete? O que ele diz nas Escrituras? Fala como um intercessor qualificado. Fala, a minha espada de intercessão tem que estar afiada nas promessas. Quando eu falo espada de intercessão, eu lembro uma época, minha vida foi interessante, Deus me entregou uma espada de intercessão, eu vi isso, eu vi uma espada, minha mão escrita em cima dela, assim, intercessão. E quando eu me entrego essa espada de intercessão, meu querido, aí eu pelejo na intercessão, amém, amém. Aí tu corta a cabeça do capeta, porque tu está cheio de autoridade. Agora eu vou te ensinar um negócio para você, fala carregamento de poder para intercessão. Rapaz, eu estou falando, estou sentindo a virtude descer, a unção, estou sentindo o negócio me mover aqui, a unção. Há momentos que Deus te carrega de tanta unção, que as suas intercessões, elas são ousadas e violentas. E você tem que aprender a dar decreto. É isso, o espírito de intercessão é um espírito de poder. Você tem que entender que as dimensões e as variações do sentimento que nós vamos ter das unções são múltiplas dentro da intercessão. É muito variado. Ora tu está em gemido de espírito, ora tu está guerreando, gritando igual um leão, aleluia. Às vezes você tem que pedir a unção do leão, o Senhor me dá a unção do leão.
E às vezes você tem que ser dotado de uma ira santa contra as situações injustas para entrar com poder, com violência contra o diabo. Essas são as dinâmicas da intercessão. Essas são as fases, os movimentos da intercessão do nosso espírito, da glória a Jesus. Não, eu quero só ver quando Deus levar vocês para a África, levar para o Paquistão, lugares onde crianças são abusadas. O que você vai fazer quando você vê isso? Ah, meu filho, tu vai ficar revoltado com o diabo. É isso, tem coisa que Deus tem que fazer você ver, para você tomar uma nova posição de intercessão. Tem coisa que não abriu, não rompeu, porque você está orando a dimensão errada. Às vezes fala, Senhor, coloca em mim o sentimento do Senhor nessa intercessão. Tu está intercedendo, não está dando certo? Senhor, me dê o seu sentimento por isso. Fale, me dê uma direção. Peça, às vezes, uma direção da palavra. E revogue sobre o que Ele te revelar dentro da palavra dEle, na situação, na causa, na pessoa, no bairro, na igreja, seja o que for que você está intercedendo. Aprenda a pedir direção na palavra de Deus. Para você saber o sentimento de Deus pela pessoa, pela causa, pela situação. É para entrar ou não? Então já aprenda outra coisa aí, você que é aluno, está online comigo aí. Decalabassuto corandras tafassuri terefaceia marassuto comaragadia. Maragadia, maracatega, zaracatu e merequetega, curossata camaquia. Embraçuto coranda, ramacaraco, soto coranda. Embraçara, garossa, maragadia. Amém, irmãos. Que Deus Ele possa te ensinar. Deus está derramando uma bênção muito grande nessa aula. Não tem como agradecer o Senhor Jesus, só sendo fiel a Ele. Continue sendo fiel a Ele, amém? Então, só para finalizar com vocês, as 4 funções principais de um intercessor é ser o secretário de Deus, aquele que revoga as promessas diante de Deus. Você é um revogador. Segundo, somos aqueles que pleiteamos a causa de justiça, o advogado. Você é um advogado no mundo espiritual. Não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima de roubo e violência. O Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se, que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou seu próprio braço para trazer livramento e retidão com apoio. O intercessor profético desempenha um papel crucial a pleitar diante de Deus em favor de outras pessoas, combatendo para que a morte e o poder de Satanás não prevaleça sobre as almas aprisionadas no pecado, pelo pecado. Nós, intercessores, somos guerreiros que batalhamos pela causa do justo, que necessitam de auxílio divino, assim como também o advogado luta pela causa de outros. Essa é uma das funções mais essenciais do intercessor. Então, nós tanto lutamos na guerra espiritual para livrar aqueles que estão na injustiça, cair no mundo, para não ser destruído pela morte do diabo, como somos também aqueles que lutamos pela causa do povo de Deus. Nós temos que entender como intercessores, nós temos a graça de lutar pela causa daqueles que necessitam nas nossas intercessões e orações. Somos advogados no mundo espiritual. Nós pleitamos as causas no mundo espiritual. Existe autoridade que eu carrego, que eu posso pleitar causas de pessoas que elas não têm essa autoridade no mundo espiritual para pleitar, por causa da unção que eu carrego. Geralmente, de acordo com a unção que você tem e a santificação que Deus te deu, Ele te coloca numa posição de batalhar por causas que outros não podem batalhar. Deus também nos coloca de frente com guerras, advogar guerras no mundo espiritual, combater nas regiões espirituais contra demônios, contra principados, potestades e forças malignas de destruição que outros intercessores não podem interceder. Então, concluindo com isso, eu te coloco 2 coisas para você anotar aí. Vamos colocar sobre o intercessor A1 e A2. Vamos falar do intercessor espada e intercessor escudo. Há 2 tipos de pessoas que intercedem no mundo espiritual. Existem umas que elas são dotadas de uma habilidade por Deus, que ela tem uma unção de guerra. São aqueles que podem levantar a espada e elas têm força, têm caráter e posicionamento diante de Deus para combater demônios. E elas podem entrar em causas que outros não podem entrar. Então esses são os intercessores de espada.
São pessoas que elas têm uma unção, são dotadas de uma unção de guerra, de libertação e do profético, que elas podem entrar contra a bruxaria, ocultismo, libertação, espírito de rebelião, lutar contra tronos, principados, lutar contra muitas coisas no mundo espiritual, contra a feitiçaria, contra coisas que demandam muito mais dessas vidas. Então, são pessoas que têm um nível de santificação e têm uma autoridade delegada por Senhor para esse nível de batalha como intercessores no mundo espiritual. Nós falaremos disso mais à frente. Amém? Vou abrir para vocês mais à frente. O segundo intercessor, aquele que é o escudo. Geralmente pessoas que são escudos são pessoas que elas não podem entrar de frente com guerras dessas, embora são pessoas que elas têm até um coração puro, são pessoas boas, mas elas não podem guerrear contra principado e potestade, forças malignas que agem em localidade, em boca de fumo, contra certas famílias, certas causas da igreja, não é para elas. Elas têm que levantar escudo. Então como é que essas pessoas intercedem dentro dessas questões? São aquelas que só rogam por misericórdia. Pede a Deus o Espírito Santo para ser derramado, para proteger o coração daquelas pessoas, mas elas não podem fazer guerra espiritual contra o diabo. Elas não podem pegar certas frentes de batalha porque elas não suportam. Elas não receberam unção para isso e não têm autoridade para esse tipo de batalha. Mas são pessoas essenciais que ajudam a levantar o escudo de proteção, que pede para Deus ter misericórdia daquele líder, ter misericórdia daquela pessoa, para trazer convencimento, para Deus abençoar com o teu amor, mas elas não podem fazer uma guerra direta contra os demônios. Então, existe caso de intercessão que tem que ser aqueles que são guerreiros, que manejam a espada. Bom, já entra contra as forças malignas, amarra essas forças do inferno, Senhor. Que esses demônios sejam derrubados nas regiões espirituais. Senhor, libere anjos agora para guerrear por causa dela. Mas são pessoas que estão de frente, elas podem guerrear. Elas vão ver os demônios, sabem lutar. Então, geralmente, são pessoas que têm uma habilidade espiritual por isso. São pessoas que têm experiência no ministério profético para poder ter esse tipo de frente no mundo espiritual. Então, os intercessores que eu falo aqui, eu criei aqui o A1, o guerreiro, é aquele que maneja a espada. O A2 é aquele que maneja o escudo, que sabe ajudar a proteger, que intercede para Deus abençoar a igreja, para trazer recursos, para trazer o amor, para derramar o Espírito Santo. Então, se você não se sente qualificado, você sabe que você não é uma pessoa chamada para guerra, mas você é chamado para ajudar a apoiar a igreja, então você é aquele que tem que orar muito pelo amor, pelo derramar dos dons, que é de suma importância, que geralmente os intercessores de guerra não prestam muita atenção nisso. Eles não se preocupam muito com isso. Então, a pessoa que geralmente é dotada de batalha espiritual, que tem essa habilidade no mundo espiritual, elas não, escute muito bem, elas não se preocupam muito com essa área do amor, de outras áreas de proteção, de quebrantamento. Elas são muito frente de guerra, muito proféticas. Porém, há uns que são completos, que são espada, são escudo, e eu procuro ser os dois. Eu peço nas duas dimensões da intercessão. Então, quando eu intercedo uma pessoa, há momentos que eu estou intercedendo com a espada. Eu estou amarrando os demônios, estou lutando, Senhor, você tem esses demônios, paralisa as forças, começa a decreto, eu entro nessa guerra. Mas depois, às vezes eu estou como um escudeiro. Eu peço ao Senhor por misericórdia, como vocês viram orando agora. Eu peço ao Senhor para ter misericórdia, que o Senhor coloque sobre ela a proteção, que faça a pessoa chegar à verdade. Eu não estou combatendo os demônios, eu estou orando pelo espírito daquela pessoa, para que o Senhor entre naquela dimensão e conceda ela graça e favor, para que ela vença ela mesma. Então, são duas dimensões muito importantes, que eu acho que, rapaz, esse capítulo é muito forte, é porque tem coisa mais forte à frente aqui, senão acho que eu acrescentaria nesse capítulo, essa parte que eu estou ministrando para vocês, que não está no livro, nem está aqui no PDF. Então, muito importante vocês me ouvir, aprender, porque eu vou trazer sempre o extra, pelo Espírito Santo, está me concedendo agora. São coisas que eu aprendi isso desde lá de trás na igrejinha, eu ensinava as pessoas sobre isso, eu ensinava isso. Você pode ver que é uma graça sobre isso, porque foi a coisa que eu mais aprendi, né? Eu aprendi, então o Senhor está me dando graça, me fazendo lembrar de coisas muito importantes para ensinar vocês sobre isso. Então, olha agora. Então tem o guerreiro aí, o pleitador, aquele que vai pleitar, que é o que tem espada, que tem escudo, tem gente que tem os dois. Entendeu? Então, assim, sempre você vai se identificar com uma área e às vezes você vai ser completo. Procure ser completo. Amém? Agora, se o Senhor te chama para a guerra, não tenha medo, é a sua dimensão. Geralmente, pessoas que têm visão aberta, vê demônios, tem guerra espiritual, são A1. Espada, meu filho. Espada é para a guerra, não tem como você correr. Geralmente, quem não tem visão espiritual, e geralmente pessoas que não têm acesso ao profético, são mais tranquilas nessa área,
mas são pessoas muito dotadas de frutos do Espírito, obras de justiça e muita compaixão por alma, são escudeiras. Elas oram por muito para Deus salvar as almas, derramar o Espírito Santo com muita compaixão. Então são pessoas muito importantes, extremamente importantes, tanto um quanto o outro. Um não é melhor do que o outro, dizendo que uma função é diferente da outra. Amém, amém. Então vamos lá, então um advogado, então você fala, eu sou um advogado. Então você tem que aprender a lutar, advogar. Quando você está na dimensão de advogar, eu não estou falando só de uma intercessão que você entrou no momento, estou falando de que você assumiu uma causa. Então quando você senta como advogado, você não é um secretário agora, você deixou de ser secretário para ser advogado. Amém? O secretário faz Deus lembrar, faz ele lembrar dos convites. Lembra. Amém? Então, há momentos na sua intercessão que Deus te toma para fazer lembrar essas promessas. Ele te faz lembrar de situação, de pessoas, por você, por situação que você tem que interceder. Amém? Mas ser um advogado significa pleitar a causa, é assumir um compromisso com um propósito e não sair dessa posição. Você tem uma posição que você está revogando. Então, geralmente, os pastores e líderes e missionários que estão de frente com a obra são os advogados. Você tem que pleitar pelo povo. Amém? Vocês que são pastores, principalmente, nós lutamos continuamente pela causa do povo. Glória a Jesus Cristo. Avança aí. Edificadores de muro, o construtor. Agora isso aqui é tremendo. Ó Israel, teus profetas são como raposos nos desertos. Ora, não foste consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme os combates no dia do Senhor. Ezequiel 13, 4, 5. Um verdadeiro intercessor é um arquiteto que ergue muralhas para resistir às batalhas espirituais. Podemos chamá-los de construtores da vontade do Senhor, pois são aqueles que, por meio das suas intercessões, fortalecem o favor de Deus em diversas áreas na igreja e na vida dos ministros, bem como do povo de Deus. São eles os responsáveis por edificar tudo no prumo certo, garantindo que as promessas divinas sejam cumpridas e que a obra do Senhor prospere. Estou falando dos construtores. Quem são essas pessoas? São pessoas que assumem causa específica para que a vontade de Deus e a obra seja edificada. Nordeste. Pessoas que intercedem para que a construções, para que a revelação que Deus está derramando, a igreja siga o espírito da revelação, que as pessoas andem dentro da obediência. São aqueles que tampam a brecha, que são as pessoas que estão vendo que a igreja está em falta em alguma coisa, que intercede para que Deus desperte os profetas, os líderes, as pessoas, para que elas façam a obra de Deus. Senhor, levanta evangelistas, Senhor. Oh, meu Deus, desperta essa igreja para evangelizar. Oh, meu Deus, levanta adoradores dessa igreja. Senhor, desperta esse povo para trabalhar, Senhor. Desperta para a ação social, Senhor. Esse é o nível dos construtores, arquitetos. Também são pessoas que são chamadas como os líderes, como apóstolo. A minha função é essa, de edificar a igreja, debaixo das revelações que o Senhor me deu. Eu luto por isso, amém? Eu tenho que interceder, orar sempre pelas revelações, para que Deus me dê graça a ministrar a sua vida, para que Deus dê o espírito de revelação a vocês. Então estou sempre pedindo, igual o apóstolo Paulo, me coloco de ele perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que toma toda a família no céu e na terra. Eu oro para que, segundo as suas riquezas da sua glória, Ele venha vos conceder no seu pleno conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, que vocês conheçam a esperança da vocação a qual Ele vos chamou, as riquezas da sua gloriosa herança. Amém? Então, isso é um intercessor construtor. É aquele que sabe construir no mundo espiritual, pedindo a Deus que as revelações sejam dadas à igreja, para que a igreja ande na direção certa, para que a obra seja completa. Engraçado, que tem pessoas que têm uma graça tremenda nisso. Que elas veem o que está em falta, elas clamam, elas oram. Elas entram certo na área. Elas sabem interceder e lutar pelaquela causa, tanto nas dimensões terrenas, físicas, como nas dimensões espirituais. Passa o slide, missionária. Vamos lá. Vigilantes da obra. O guardião atalaia. Ficou bonito. Fala, os atalaias. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, tomarei posição sobre uma muralha, guardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Abacuque 2:1. Vamos lá. Os guerreiros de oração são aqueles que impedem o destruidor Satanás de entrar. Também aplacam a ira de Deus, combatendo os enganos do pecado no meio do povo, em momento de crise, de guerras espirituais e de alinhamento divino. São os principais a estar na linha de frente dos processos, seja da igreja, da família, da cidade, do governo. Aqui nós estamos falando de um nível muito mais elevado. Eu estou te falando daqueles que são levantados
para estar de frente contra as guerras contra os demônios. São aqueles que são levantados para ser os grandes intercessores em momentos de crise, para entender os processos que estão se ocorrendo, para interpretar, para ajudar e auxiliar os líderes no alinhamento divino. E não são todos que têm essa graça. Exemplo, tem coisas que somente o bispo Doug, a pastora Rosana, alguns pastores aqui conseguem me entender o que está acontecendo. E nenhum diácono na igreja, mais ninguém sabe. E ninguém entende. Só eles podem interceder naquela dimensão que conseguem entender. Ou que carregam, porta essa autoridade para bloquear os poderes dos tronos. Tem muita coisa de guerra espiritual que eu não posso falar para as pessoas. Eles têm que ter autoridade para isso e também tem que ter o quê? A vigilância, são os atalaias do Senhor, que guerreiam para trazer libertação para a igreja, são os que oram continuamente por libertação, são os que ministram libertação, geralmente são aqueles que mais trabalham na obra do Senhor, que coloca a mão fisicamente, vocês estão me entendendo? Amém, amém. Então esses atalaias são aqueles que estão sempre sobre o muro, atentos para obedecer todas as ordens do Senhor, geralmente são os profetas da igreja. Os profetas da igreja, eles têm que ser os maiores atalaias, porque eles têm que ouvir, estar diante do Senhor, ver o que Deus está falando, sempre seguir a direção do Espírito para que a igreja vença as obras do diabo, sempre estar de olho nos movimentos que as trevas estão atuando, para trazer direção profética para a igreja. Então, esses atalaias são os grandes intercessores, profetas. Amém? Olha que legal, 4 coisas que talvez você não sabia, e hoje você está sabendo, 4 posições de excelência que nós como intercessores temos. Vocês estão felizes?